Oi, tudo bem com você? Então neste vídeo nós vamos resolver mais um exercício de circuito elétrico. Então nós temos um circuito simples composto de um gerador, um receptor e dois resistores. Nós temos aqui apenas uma única malha, a malha A, B, C, D e A. Uma única malha. Então nós temos uma corrente elétrica que percorre cada componente desse aqui, e essa corrente elétrica ela é constante, todos os elementos estão em série, a corrente ela não se divide, né? Então vamos ver como resolver esse problema. A questão diz: considere o circuito mostrado aqui nessa figura 2, determine a corrente I no circuito e a potência dissipada em cada resistor. Então eu tenho que primeiramente determinar aqui a corrente que percorre o circuito e a potência que cada resistor dissipa, né? Então como resolver esse problema? Vamos indicar o sentido da corrente elétrica. A gente pode pegar qualquer uma dessas fontes, né? E pode começar daqui, sempre do terminal positivo, né? Ou daqui. Geralmente a gente escolhe aqui, ó, nessa situação, escolhe a fonte maior, né? O sentido da corrente sendo esse aqui, ó. A gente já sabe que o sentido da corrente sendo esse, a corrente vai ser positiva. Caso a gente escolhesse esse sentido aqui, ó, a corrente seria negativa. E aí é só trocar o sinal da corrente elétrica. Bom, mas escolhendo esse sentido, a corrente vai passar por aqui, vai entrar nesse sentido, onde essa fonte funciona como um gerador, como um receptor, ou seja, ocorre perda da energia potencial elétrica. E ela vai passar pelo receptor, repassar aqui pelo resistor e voltar para o gerador, né? Então, vamos fazer agora o sentido da leitura dessa malha. A gente pode utilizar aqui, ó, o mesmo sentido da corrente, ó. O sentido da leitura, sentido anti-horário, ó. O sentido anti-horário, o sentido de leitura, né, da malha, de cada componente, né? O que significa uma malha? Qual é a lei da malha? A soma da diferença de potencial de cada componente, ela é nula, né? Bom, se eu estou fazendo o sentido do terminal negativo para o positivo nessa fonte, então eu atribuo o valor positivo, ó. E aqui, ó, o valor, como está no mesmo sentido da corrente, vou atribuir um valor negativo, menos R1 vezes o I. O I é único, né? A corrente é única. Por quê? A corrente ela não vai se dividir, não existe um nó aqui no circuito para que a corrente possa se dividir. Geralmente, algumas pessoas ficam com dúvida: esses pontos aqui são nós? Não são nós, eles são os vértices do circuito, porque a corrente é a mesma, ó. A corrente passa pelo resistor e é a mesma depois aqui, né? Se fosse um nó, a corrente ela se dividiria. Consequentemente, a soma das correntes antes e depois teria que ser a mesma. A corrente é a mesma aqui no caso, ela não se divide. Então, ó, menos R1 vezes o I, que é a corrente, aqui, no sentido da leitura, eu estou indo do positivo para o negativo. Então, eu vou atribuir um valor negativo para essa fonte, ó, menos, aqui no caso é 2, né, aqui do gerador, e aqui vai funcionar como um receptor, ó, menos é 1. E aqui, ó, de novo, está no mesmo sentido da corrente, menos, né? Esse resistor é o R2 vezes a corrente. Isso tudo tem que ser igual a zero. E aí eu fechei a malha, né? Não fechei a malha? Comecei daqui e vim para cá, ó. Então essa malha aqui, né? Malha, ó, A, B, C, D e A, né? A gente está fechando a malha. A, B, C, D e A. Poderia começar daqui, fazer a leitura da malha aqui, ó, D, C, B, A, D. Poderia, né? O importante é você iniciar num ponto e terminar no mesmo ponto.
para você fechar o circuito. Bom, então agora, substituindo os valores aqui, então aqui é a nossa única equação, ó. A nossa única equação para esse circuito, ó. Se tivesse uma divisão, um nó aqui com outro componente, um resistor ou até mesmo uma fonte, né? Ou seja, um gerador ou receptor, nós teríamos uma outra equação. E aí teria que aplicarmos a lei dos nós. Como a malha é única, né? Nós só temos uma única corrente. Bom, então é 2, a força eletromotriz dessa fonte é 12 volts, menos R1 é 8, que no caso é 8I, que é a corrente, aí menos o E1, que é 6 volts, e menos R2, ó, que é 10. Menos 10 e isso tudo aí tem que ser igual a zero. Então a gente tem que determinar o I, para descobrir o valor dessa corrente elétrica que percorre o circuito. Então, ó, 12 menos 6 dá 6, menos 8 com menos 10, menos 18I, isso é igual a zero. 6 é igual a 18I, o I vai ser igual a 6 dividido por 18, né? Então, simplificando aí, vai ficar 1/3. É aproximadamente 0,3 ampere. É o valor dessa corrente elétrica que percorre o circuito. Bom, o outro item que a questão pede, né, é a potência dissipada em cada resistor. Então eu tenho que determinar a potência dissipada. Como é que eu vou determinar essa potência? Através da seguinte fórmula: potência é igual a resistor, o valor da resistência, né, vezes a corrente ao quadrado. P igual a R2, né? Então, ó, para o resistor R1, potência vai ser igual ao valor da resistência, que é 8, vezes 0,3 ao quadrado. Bom, então a potência vai ser igual. Então vai ser 8 vezes 0,09. 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3, dá 0,09. Bom, isso aí vai me dar o valor de 0,72 watts, né? Que é a unidade, o watt, unidade da potência. Tá aí então a potência para o resistor R1. Para o resistor R2, então a potência é igual a R2 vezes o I2, né? Aqui foi a potência vezes o R1 vezes o I2, certo? Agora vamos fazer o do R2. Então a potência vai ser quem? Quem é o R2? O R2 é 10 ohms. Então é 10 vezes, a gente já viu que aqui, ó, 0,3 ao quadrado é 0,09. É isso? Então a potência vai ser igual a 0,9 watts. Tá aí então, né, as potências determinadas a partir da corrente elétrica, uma vez calculada, ó. A gente calcula a corrente elétrica utilizando a lei das malhas, né? No caso, se você tivesse determinado o sentido contrário da corrente, o valor aqui seria negativo. Bastava considerar apenas o valor positivo. Inverter o valor. Se caso negativo, é só considerar como positivo. Então o valor da corrente é 0,3 ampere. Substituindo aqui na forma da potência, né? Você tem a potência para o R1, que é 0,72 watts, e a potência para o resistor R2, que é 0,9 watts. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Muito obrigado!